Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente quinta-feira, que Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. São Paulo aí com muitas informações, vocês lembram, e quem tá acompanhando o nosso canal aqui sabe, eu falei pra vocês, a gente vai ter saída, vai ter chegada, confirmado, né, finalmente a chegada do técnico Hernan Crespo, foi anunciado ontem à noite, né, nas redes sociais do Tricolor, apesar de já ter 2 dias com o negócio fechado, né? São Paulo mandou o Zubeldia embora, já fechou com o Hernan Crespo, mas por conta de algumas burocracias contratuais, o São Paulo demorou, né, um pouquinho para anunciar, estavam sendo discutidas algumas coisas, algumas finanças, né, que São Paulo tinha dívida, inclusive, com o Hernan Crespo, mas foi tudo acertado e ele foi anunciado ontem pela noite. Para todo mundo que quer saber o salário aí, né, vai ser cerca de R$1 milhão por mês. Lembrando que o São Paulo tem uma dívida também com o Crespo de R$3 milhões, que inclusive o treinador argentino tinha acionado a FIFA, né? Essa dívida será diluída aí no tempo de contrato, que é até dezembro de 2026. Então, mais ou menos aí o Crespo vai receber R$1,1 milhão por mês da equipe São Paulina. Fechou, rapaziada? O anúncio finalmente aconteceu, agora já não temos mais confusão, não tem mais absolutamente nada, está confirmado, o São Paulo tem um novo técnico. Seja muito bem-vindo, Hernan Crespo, que faça um trabalho de muito sucesso. Tenho muita confiança no Crespo. Lá em 2021 eu sempre falei que eu achei injusta a saída dele naquele momento, apesar da campanha catastrófica que o São Paulo estava fazendo naquele campeonato brasileiro. Faz parte. Hoje temos um elenco melhor. Se naquela época em mãos ele tinha Léo Pelé, Thiago Volpi, Reinaldo, Wellington, Pablo, Vitor Bueno, o elenco do São Paulo não é lá aquelas maravilhas, mas é melhor do que aquele time em 2021. E ó, já tá circulando aí informações de que o Crespo vai utilizar um sistema com 3 zagueiros, né? Para quem não se lembra também, o Hernan Crespo pediu a contratação do Alan Franco. Ele não chegou naquela época, chegou 2 anos depois. Ele conhece o Dineno, né? O Crespo indicou o Dineno lá para o mundo árabe. Acontece que a negociação não aconteceu, então o Crespo já está se habituando aí com os jogadores de São Paulo, além dos remanescentes, né? Tem muitos jogadores que ainda estão no elenco, então o Crespo já vai conhecendo aí os seus atletas. Seja muito bem-vindo. Se tem chegada, tem saída, rapaziada. Hoje nós viemos trazer 2 informações de jogadores que estão deixando o nosso clube. O primeiro já é sabido, né? A gente já vem falando dele também há algum tempo. Igor Vinícius, a gente já falou dele no Corinthians, no Fortaleza, Atlético Paranaense, que foram equipes aí que conversaram com ele, que tiveram interesse, enviaram proposta, mas o Igor está voltando a um clube que ele já pertenceu. Está acertando a sua ida para a equipe do Santos. O Santos que recentemente negociou o seu lateral direito, o Léo Godoy, foi em busca de um lateral no mercado, e para quem não se lembra, o Igor passou pelo Santos, né? Jogou pela Ponte Preta também, que parece que ele jogou a carreira inteira no São Paulo, mas não, já jogou na Ponte, já jogou no próprio Santos, e agora está retornando, né, ao alvinegro praiano. Igor Vinícius está com tudo certo, tudo encaminhado para ir de graça, né? Ele tem contrato até dezembro, mas como ele não está no planejamento e o São Paulo não vai utilizá-lo, o São Paulo facilitou a saída aí dele, é um salário a menos, uma situação aí para ser resolvida logo. Então o jogador está indo de graça para a equipe do Santos. É um reforço para a equipe rival ou você acha que é uma boa negociação do São Paulo? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Boa sorte ao Igor Vinícius, que viveu seus altos e baixos, muitas lesões aí nos últimos tempos, né? Mas chega ao fim a sua passagem e agora o jogador já não é oficialmente mais atleta do tricolor paulista. Mas agora temos outra informação de saída e essa é muito, mas muito polêmica. O São Paulo encaminhou a venda do meio-campista Matheus Alves para a equipe do CSKA da Rússia. Essa informação vocês com certeza já escutaram, porque a gente já trouxe aqui no canal, pelo menos em outras 2 oportunidades. Mas a gente estava falando, a diretoria do Tricolor falou, eu não vendo por menos de 10 milhões de euros. O moleque começou a se valorizar. Por quê? Teve oportunidades no titular do São Paulo, foi convocado para a seleção brasileira sub-20 na última data FIFA, voltou, não está de férias, né? Porque os garotos que têm idade sub-20 estão disputando o Campeonato Brasileiro da categoria. Inclusive ontem o Tricolor venceu por 3-2 o Atlético Paranaense lá no CT do Caju, com Matheus Alves, Rian Francisco, Henrique Carmo, Mike, e até uma apelação essa molecada ainda no sub-20, né? Mas aí a gente falou, não, tá valorizado, né? O São Paulo não vai vender o moleque de graça.
vendeu de graça, rapaziada. Essa diretoria é simplesmente uma vergonha. Sabem por quantos o Matheus Alves foi vendido? Apenas 6 milhões de euros. Um valor muito abaixo. E isso vai colocando o São Paulo cada vez mais abaixo dos principais concorrentes aqui do futebol brasileiro. São Paulo está se apequenando cada vez mais, rapaziada. Quando que o Palmeiras vai vender um moleque da base que com menos de 20 anos é titular por 6 milhões de euros? Quando que o Flamengo vai vender um moleque que com menos de 20 anos é titular e é convocado para a seleção brasileira por menos de 7 milhões de euros? Até o Botafogo agora está fazendo vendas melhores. Esses times estão engrandecendo cada vez mais, não à toa estão aí disputando o Super Mundial de Clubes, enquanto São Paulo vai fazendo o inverso, vai fazendo o caminho contrário e se apequenando cada vez mais. Com essas vendas que parecem desesperadas, eu preciso vender agora de qualquer maneira porque senão o caixa não fecha. Não deixa de ser uma realidade, o caixa está complicadíssimo, a dívida está aumentando, mas a torcida ouviu promessas dessa nova diretoria de que a situação financeira seria resolvida, que as dívidas de curto prazo, que estavam aí em justiça, que estavam na FIFA e tudo mais, seriam aí todas elas quitadas e o São Paulo respiraria financeiramente. Já estamos quase no término do segundo mandato do Júlio Casares e a situação só piora. A dívida que era da casa ali dos 500 milhões aumentou para 700, aumentou para 900, chegou na casa do bilhão e agora já está indo para 1,2 bilhões, enquanto só piora a situação. Chegou aí uma gestão que falava, não, vai ser tudo na transparência, as dívidas serão sanadas, tudo vai acontecer certinho, a torcida vai ficar sabendo de tudo, vai São Paulo passar por um período complicado, economizando 1-2 anos ali, mas depois a situação começa a melhorar. Pelo contrário, a situação está piorando. São Paulo está dando aí praticamente as suas promessas de graça. Para quem não se lembra, eu vou lembrar porque é revoltante. São Paulo negociou o William Gomes e o Moreira praticamente de graça com a equipe do Porto, que está também na disputa do Super Mundial de Clubes, para trazer o Wendel, que é um dos piores laterais esquerdos que passou pelo São Paulo no último ano. Fraquíssimo, não sei nem como esse cara chegou na seleção brasileira. Horroroso, o cara não acerta um passe, não acerta uma cabeçada, não acerta a marcação, não acerta a recomposição do sistema defensivo, não acerta nada. E aí foram duas promessas embora. William Gomes e Moreira para o Porto para você conseguir trazer o Wendel, que é horroroso. Agora o São Paulo, não estou falando que o Matheus Alves é um craque não, rapaziada. Não estou falando disso, que o Matheus Alves, inclusive, é um jogador que eu critico bastante. Eu acho que ele pode render mais do que a imprensa, a torcida está esperando. E também, às vezes, ele está deixando um pouquinho a desejar. Ele não é aquele meia que acha aquele passe. Ele tem um jogador até que tem uma firula ali, tudo mais, chega ao ataque, mas não vejo todo esse futebol que a rapaziada estava falando. Mas mesmo assim, vender por 6 milhões de euros neste momento é muito pouco, é praticamente de graça. Aí fica, mas depois recebe uma porcentagem de clube formador, vai ficar com 25%, né, que realmente vai ficar com 25% de mais-valia, além dos 6 milhões, mas sinceramente acho muito pouco. Já era comunicado para a torcida também, isso aí a gente tem que falar, que o São Paulo teria que vender algum jogador, para a situação não ficar grave, não ficar crítica aí para esse próximo momento. Beleza, a gente sabia disso, a gente já tinha noticiado isso aqui para vocês também, mas não precisava ser dessa maneira, né? Não precisava ser de graça. Agora vamos aguardar aí, porque tá complicada a situação do São Paulo. A gente sempre tem um panos quentes aí quando sai um treinador e chega um novo. Parece que dá uma baixada aí na poeira, mas a torcida não pode esquecer também que o grande problema do São Paulo é interno. Eu sempre falo aqui, não adianta ficar toda hora você ficar nesse circo aí de entra e sai treinador, entra e sai um novo, entra e sai um novo, aí dá uma baixada ali na poeira, coloca panos quentes em uma situação crítica e aí a diretoria vai passando batido, enquanto o Belmonte, enquanto tantos outros conselheiros vitalícios ou os próprios conselheiros estão lá dentro de São Paulo fazendo o que estão fazendo e piorando cada vez mais a situação da nossa instituição, beleza? Então, vamos torcer aí para que a situação melhore. A situação realmente está crítica. Vamos tentar, obviamente, buscar um título de Copa do Brasil, de Libertadores, fazer um bom Campeonato Brasileiro, que nós estamos à beira da zona do rebaixamento, porque essa é a expectativa de um time do tamanho do São Paulo. Mas para a realidade, não sendo clubista, trazendo a torcida para o chão, sendo bem realista, a situação é totalmente complicada, né? A gente espera que agora com a chegada do Hernan Crespo, que ele faça esse elenco jogar, que o São Paulo apresente, né, um futebol melhor, porque realmente
não viemos tendo aí grandes alegrias torcendo para nossa equipe, né, rapaziada? A gente vê o Fluminense que não ganhou nada, disputando o Mundial. O Botafogo que se transformou em grande novamente de 2 anos para cá. E o São Paulo que tem toda essa história de fora, brigando para não cair. E nessa situação realmente é muito triste, tá bom, rapaziada? Mas quero saber a opinião aí de vocês. Deixem aí nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo, seguir a nossa página se você ainda não segue e também compartilhar com todos os amigos. Não esquece também de deixar o seu comentário com suas opiniões sobre todos os assuntos que a gente falou. Fechado? Fique com Deus, um grande abraço, valeu!